Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos proceder à leitura a partir do versículo 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Lemos aos irmãos até o final do capítulo 4, ou seja, o verso de número 37. Este é um livro que é considerado ou classificado como um livro histórico. E aqueles até que dizem que, em vez do título ser aí Atos dos Apóstolos, poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque foi um período no qual não havia nenhuma dúvida da ação soberana do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Não que não o faça hoje também, ainda estamos sob a égide do Espírito Santo. Porém, neste início de igreja no Novo Testamento, certamente há uma marca muito forte da ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Daí porque poderíamos também chamar de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, da igreja primitiva. Tomamos esse texto dentro de um contexto aqui do início da igreja primitiva, tendo em vista exatamente que, conforme já informado, amanhã estaremos completando cronologicamente 51 anos de existência. E até aqui podemos nos unir à fala do salmista, quando diz que de fato o Senhor até aqui tem nos abençoado. Foram 51 anos de luta, ou tem sido 51 anos de lutas, de trabalho, de adversidades, de provações e de ação soberana de Deus no curso não mais dos apóstolos, como naquela época, mas no curso da vida daqueles que aqui se juntaram para batalhar pela fé, uma vez por todas dadas aos santos. Poderia muito bem falar aos irmãos essa noite sobre a história dessa igreja e a maneira como Deus soberanamente cuidou dela, a abençoou, através de vidas preciosas que por aqui passaram, algumas que já não estão conosco, por estarem servindo ao Senhor em outra
outra dimensão do seu reino, aqui mesmo na terra, outra igreja, e até mesmo aqueles que aprove a graça divina chamá-los para os tabernáculos eternos. E certamente teremos muito que falar dos poderosos feitos de Deus por meio pela vida e pela instrumentalidade dos irmãos que nos antecederam, como os poderosos feitos de Deus por essa geração que hoje faz parte do seu rol de membro. Mas não há dúvida, pensando no que considerar com os irmãos essa noite, nada melhor do que um texto inspirado pelo Senhor. E até mesmo porque, quando pensamos em uma igreja, sempre nos vem à mente uma igreja modelo, uma igreja padrão, a igreja registrada na história, no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui temos esta igreja, a chamada assim igreja primitiva. E essa é a razão porque tomamos como base um dos aspectos considerados na história da igreja primitiva, o texto que lemos aos irmãos, conforme já lido. Essa passagem nos faz pensar sobre uma igreja que tinha um propósito muito claro e vivia em cima de um propósito claro, e por ter clareza de propósito, essa igreja então conseguia ser uma igreja motivada, uma igreja unida, uma igreja bem direcionada. Winward, um consultor de igrejas americano, entrevistou cerca de mais de 1000 igrejas, e a sua entrevista tinha como base a seguinte pergunta: por que a igreja existe? E nessas 1000 igrejas que ele entrevistou, membros dessas 1000 igrejas, o resultado foi o seguinte: dos membros pesquisados, 89% responderam à pergunta sobre por que a igreja existe, responderam dizendo que o propósito da igreja era cuidar da sua família e de suas necessidades. 89% dos membros afirmaram isso. Para muitos, o papel do pastor é simplesmente manter ovelhas que já estão no chamado hall de membros, e manter essas ovelhas felizes para não perder nenhuma delas. E o pastor que faz isso já está em vantagem. Deste percentual, apenas 11% disseram: o propósito da igreja é ganhar o mundo para Jesus Cristo. Mais surpreendente nessa pesquisa é quando os pastores dessas mesmas 1000 igrejas também foi feito a eles a mesma pergunta sobre qual é o propósito da existência da igreja, e eles, surpreendentemente, os resultados foram exatamente o oposto. Dos pastores pesquisados, 90% disseram que o objetivo da igreja era conquistar o mundo, e 10% disseram que era para cuidar das necessidades dos membros, o seu papel, o seu trabalho como pastor da congregação. Isto posto, então, não é de admirar que tenhamos conflitos, confusões e estagnação em muitas igrejas no tempo atual. Absolutamente nada precede ao propósito de uma igreja. O ponto de partida para cada igreja deve ser a pergunta: por que existimos? Até que nós saibamos, irmãos, para que serve a igreja e qual é o propósito dela, não teremos fundamento, não teremos motivação, não teremos direção, não teremos união na igreja. Enquanto não soubermos o propósito para o qual Deus tem nos plantado, e agora fala aqui a nossa igreja, a nós que estamos completando como parte dessa igreja 51 anos, enquanto você não compreender a razão da existência da igreja, da sua vinculação ao rol de membros dessa igreja, você não terá a motivação, a direção e a união na igreja.
A igreja primitiva, no texto que lemos, sabia por que eles existiam, a razão da existência daquela igreja. Eles foram unificados sob este propósito. E na passagem que vos li, observe comigo novamente no capítulo 4, os versos 32 e 33, quando lemos novamente: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aqui está uma igreja que tinha o entendimento correto da finalidade pela qual ela existia. Observe, queridos irmãos, que esse contexto temos aqui, que o Senhor Jesus Cristo havia, assim, arregimentado esses seguidores. E quando Jesus Cristo fez arregimentando esses irmãos para a igreja, não fez apenas ou com o propósito de que eles foram chamados para uma vida de lazer, uma vida de prazeres. Eles foram chamados com um propósito específico, não para recreação. Jesus arregimentou esses irmãos, e eles tinham consciência de que eles foram arregimentados exatamente para uma vida de serviço. É por isso que observamos que cada um tinha uma tarefa diferente. Todos eles tinham o mesmo chamado, porém agindo em locais diferentes. Qual era a tarefa? Qual era a visão que motivava, que direcionava a união desta igreja? É a grande comissão dada pelo Senhor, que os havia arregimentado. Eles tinham um líder, Jesus Cristo. Eles tinham um propósito: comunicar o evangelho de Jesus Cristo por onde quer que vivessem, ou passassem, ou caminhassem. Esses primeiros discípulos fizeram mais pela disseminação do evangelho e do cristianismo do que qualquer geração de seguidores antes ou depois deles. Não houve algo maior. E é por isso que eu disse que poderíamos falar dos poderosos feitos de Deus através do ministério desta igreja ao longo dos seus 51 anos. Mas ela estaria bem aquém, posto que os registros dos historiadores, dos teólogos, daqueles que dedicam tempo nas escrituras, conclui-se que estes homens e essas mulheres fizeram muito mais pela disseminação do cristianismo do que qualquer geração de seguidor de Jesus Cristo, incluindo a nossa. Porque eles tinham um propósito unificado. Esses primeiros discípulos fizeram muito, mas por que eles tiveram este alvo? Ou por que eles conseguiram ter uma unificação de propósito? Qual foi o segredo deles? E é exatamente sobre isso que vamos considerar: o segredo de uma igreja unificada em propósito. Vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, agradecidos pela bênção da nossa existência como igreja, e muito mais ainda agradecemos-te porque a ela tu nos vinculaste, chamaste-nos das trevas para a tua maravilhosa luz. Louvamos-te pela sua existência, louvamos-te pelo seu ministério, o seu trabalho. Acima de tudo, louvamos-te porque como geração atual tu nos confortas, tu nos exortas, e assim pedimos-te em nome do Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, que nos conduzas por meio do texto que temos diante dos nossos olhos, para que possamos enxergar além da mera letra, e que o nosso coração, enchidos desta verdade, transborde em graça e em alegria diante do Senhor. Assim oramos em Jesus. Amém. Qual então era este segredo de uma igreja unificada em propósito? Primeiro, é que eles tinham unidade na igreja de Deus. Veja isso no verso de número 32. O texto sagrado nos afirma, dizendo que da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Uma igreja que consegue viver em unidade de propósito é uma igreja que tem a unidade em Deus. Ele é aquele ponto para o qual todas as coisas devem convergir. Ele é que chama-nos à Assembleia dos Santos.
A palavra igreja exatamente significa no português os chamados. E é exatamente isso que o Senhor faz. O texto sagrado diz que todos esses crentes compartilhavam de uma união, porque era o coração e a alma desta igreja. Todos os crentes compartilhavam daquilo que era comum. Não apenas os apóstolos, não apenas os líderes, mas o texto nos afirma que todos os crentes estavam unificados. Havia uma solidariedade fundamental de amor, havia uma solidariedade de propósito. Ser um em coração e mente é ser unificado em cada fibra do seu ser. E é exatamente essa primeira verdade que olhamos no texto sagrado. Como é que nós podemos enxergar que eles tinham uma unidade em Deus? Primeiramente porque eles eram familiares no relacionamento, eles tinham essa comunhão. Um texto que por vezes até as pessoas confundem com esta passagem, volte aí comigo, o capítulo 2, o verso 44, vemos essa mesma verdade sendo afirmada em Atos capítulo 2, verso 44, quando ali lemos: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comum. É exatamente isso. Eles eram familiares no relacionamento. Eles compartilhavam o mesmo Pai espiritual, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eles compartilhavam um nascimento espiritual. Eles nasceram para uma nova família, a família de Deus. Eles estavam na prática vivendo aquela exortação que Paulo dá aos crentes ali em Éfeso, na sua carta, no capítulo 4, versículos 4 a 6. E quando Paulo fala sobre a igreja e a necessidade de preservar a unidade da igreja, Paulo afirma o seguinte a partir do verso 4 de Efésios capítulo 4: há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que há a esperança para a qual fostes chamados, e uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É exatamente isso. A igreja vivia aquilo que Paulo fala sobre a unidade que mantém uma igreja de pé. E é por isso que o texto sagrado diz que eles eram um. Mas essa unidade diante de Deus também se revela porque eles eram também amigos em companheirismo. Essa unidade não se via apenas em relacionamento familiares, mas também unidade em companheirismo. Uma evidência da união da igreja era exatamente a forma como os cristãos sacrificavam-se e compartilhavam uns com os outros. Volte comigo os olhos para o texto novamente e observe que é exatamente isso que Lucas registra no capítulo 4, quando ali ele afirma exatamente que esses irmãos, no verso de número 33, ou melhor, no verso de número 32 ainda, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Ou seja, o que vemos aqui que eles também eram amigos em companheirismo. Uma evidência de uma igreja que tem um alvo, um propósito, é exatamente que os cristãos são capazes de sacrificarem-se uns pelos outros, até mesmo no contexto que nos diz aqui, de compartilhar aqueles que tinham mais com aqueles que não tinham nada. Isso significa dizer, irmãos, que quando o Espírito Santo opera na vida da igreja, ela leva a contribuir, e aqueles que vivem sob a direção do Espírito Santo poderão compreender que a contribuição é uma bênção e não um fardo. E é exatamente isso que essa igreja experimentava. Era uma grande bênção poder compartilhar com o outro. Eles compartilhavam suas vidas, eles compartilhavam seus pertences uns com os outros. Foi além de uma palavra gentil, de um tapinha nas costas, a ideia de companheirismo aqui. Eles deram prioridade ao atendimento, diz o texto sagrado, das necessidades físicas e práticas necessárias para aquele momento, naquela comunhão. George Swindoll faz a seguinte afirmação quando comenta esse texto: as igrejas precisam ser menos parecidas com santuários nacionais e mais como abrigos, menos como catedrais intocáveis e mais como hospitais bem usados. Continua o autor ainda afirmando que as igrejas devem ser locais para sangrar, em vez de monumentos para se contemplar e olhar. Lugares onde se
Você pode tirar a máscara e deixar o seu cabelo solto. E ele termina dizendo: a igreja deve ser um lugar onde você pode ter suas feridas cobertas e tratadas. Os primeiros discípulos descobriram isso naquela comunidade de fé. Sim, eles revelavam a comunhão com Deus porque eram companheiros, diz o texto sagrado. Isso significa dizer que crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto e o bolso também. O amor não consiste naquilo que falamos, mas no que fazemos. A comunhão passa sim pelo compartilhar. A unidade da igreja transformou-se em solidariedade dessa igreja aqui. Pessoas eram mais importantes do que coisas, pois os crentes adoravam a Deus. Esses crentes amavam as pessoas e usavam as coisas que tinham para adorar a Deus e servir ao próximo. William Barclay, comentarista sobre esse texto, diz o seguinte: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir, mas conclui ele dizendo: mas quando o coração nos move a fazê-lo. Não é por força de uma lei, de um pedido, de uma cobrança, mas é o coração. Isso então revela que eles eram sim amigos em companheirismo, mas também esta unidade com Deus também se revelavam em que eles eram seguidores de Cristo em parceria. O texto sagrado diz que esses homens, que essas mulheres, no verso 42 diz que esses homens e as mulheres, eles compartilhavam este empreendimento junto, que era a causa do Senhor. Eles estavam preocupados com aquilo que era a preocupação de Deus. Eles reuniam, diz o texto sagrado, não apenas para reuniões em família, ou para garantir as suas necessidades físicas, que elas fossem atendidas, ou seja, eu vou na igreja porque eu vou ter uma cesta básica, mas o texto sagrado diz que eles se uniram para atingir um objetivo. Esses homens e mulheres, na verdade, eram parceiros para alcançar o mundo para Jesus Cristo naquela época. Eles juntavam os braços não só para a convivência, para o conforto e para o apoio, mas eles se uniam em braços e mãos para alcançar aqueles que ainda não estavam ligados àquela igreja. John Stott diz que a plenitude do Espírito Santo se evidencia tanto nos atos como nas palavras, tanto no serviço como no testemunho, tanto no amor pela família como na proclamação do mundo. O amor intramuro, o amor voltado para dentro, o compartilhar, o atender às necessidades uns dos outros, mas o amor também para fora, o amor para com aqueles que não têm experimentado o gozo e o prazer de uma comunhão desta igreja. Esses homens e mulheres tinham. Os seus olhares estavam focados para o mundo lá fora, razão pela qual diz o texto sagrado no livro de Atos que o mundo impactou, e por onde eles andavam estavam virando o mundo de ponta cabeça. Essa é a maior de todas as revoluções que uma sociedade pode ver. Ela começa por uma igreja que ama a Deus, que compartilha com os irmãos, que é companheira, que é parceira de Cristo em sua obra. Os membros de uma igreja, então, irmãos, não são um grupo de pessoas de várias origens, com vários interesses diferentes, perspectivas. Os membros da igreja são pessoas que, embora venham das várias origens, elas são convocadas para um propósito. E esse propósito nós enxergamos, volte mais uma vez, o texto de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Verso 9 em diante, do mesmo texto: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Pois bem, quem são esses? Esses são os mesmos que depois Lucas vai escrever no versículo 42 do mesmo capítulo, diz que estes homens perseveravam na doutrina dos apóstolos,
Porque veja o que diz o versículo 41 do capítulo 2. Então os que eles aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E logo em seguida no verso 42 diz: e essas pessoas, esses que foram agregados à igreja, perseveravam unânimes na doutrina. Ou seja, os membros de uma igreja podem vir dos grupos mais variados de pessoas, de origens as mais diferentes, conforme aqui lemos no texto agora, mas à medida que o Espírito Santo os traz ao Senhor Jesus Cristo, converge todos eles para um único propósito. E isto é uma igreja que tem propósito, é uma igreja que sabe onde está e aonde ela quer chegar. E uma igreja assim é uma igreja que sempre terá motivação, encorajamento, até mesmo diante das adversidades, como veremos no próprio texto sagrado. Esse propósito aqui era cooperar juntos para alcançar além dos muros de Jerusalém, para atender a ordem de Jesus Cristo que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho em toda criatura, para atender a ordem de Jesus Cristo quando diz: ser-me-eis testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Sim, porque eles tinham um propósito, a glória de Deus por meio da pregação de Cristo e aquele Cristo crucificado. O reformador João Calvino, comentando sobre esse texto, e lá no século XVI da nossa era, ao analisar esse texto, ele fez a seguinte afirmação: seria preciso que tivéssemos coração mais duro do que o aço, para não sermos tocados pela leitura dessa narrativa. E é esse texto aqui. Naqueles dias os crentes davam abundantes daquilo que era deles, e ele diz: hoje não nos contentamos em guardar egoisticamente aquilo que é nosso, mas insensíveis, afirmava João Calvino, queremos roubar os outros. Eles vendiam seus próprios bens naqueles dias. Hoje é o desejo de possuir que reina supremo. Naquele tempo o amor fez com que a propriedade de cada homem se tornasse propriedade comum de todos os necessitados. Hoje a desumanidade de muitos é tão grande que de má vontade concedem que o pobre more nesta terra e desfrute a água, o ar e o céu juntamente com os poderosos. Século XVI, Calvino fez essa afirmação. Mas em segundo lugar, uma igreja unida em propósito, então uma igreja que tinha uma unidade em Deus, unidade que se via no relacionamento, no companheirismo, na parceria. Mas em segundo lugar, uma igreja que está ligada ao seu propósito, ela experimentará o poder do Senhor. Veja o que nos diz o verso 33, voltando ao nosso texto. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Poder é a mesma palavra que na sua raiz vem a ideia de dinamite. Poder aqui é dínamos na língua original, que literalmente pode ser traduzido como dinamite. E o texto sagrado diz que esta igreja, que estava unida em Deus e revelava na maneira como viviam, era uma igreja que, em consequência desse viver diário, experimentaram o poder de Deus. A igreja pediu poder. É curioso isso. Observe comigo no capítulo 4, verso 31, um pouco antes do nosso texto, do versículo 33, o verso 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui a igreja ora ao Senhor, em função das ameaças, em função de que João e Pedro tinham acabado de sair da prisão, e diz que eles se uniram num propósito de pedir a Deus para que desse poder à igreja, para ser intrépida, ousada, corajosa, para que ela não arrefecesse a sua fibra para pregar o evangelho, para que ela não curvasse diante da sociedade da época. E o texto sagrado diz que Deus então respondeu isto, porque houve grande poder, verso de número 33. A igreja pediu poder para ministrar a palavra, e Deus respondeu à oração da igreja, pois os apóstolos com grande poder, diz o versículo 33, davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Com grande poder os apóstolos davam
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, diz o texto sagrado. Não há pregação eficaz, irmãos, sem poder. O apóstolo Paulo instrui que a pregação deve ser feita no poder e da demonstração do Espírito Santo. Quando ele faz essa afirmação à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 2, que ele foi àqueles irmãos não com linguagem persuasiva, não com linguagem opulenta, mas ele foi no poder do Espírito Santo. É exatamente no poder da palavra que nós somos transformados. É o poder do Espírito. E diz que eles experimentavam o poder. O propósito é o poder no motor da vida, como alguém diz. O propósito é o poder do motor na vida. Ou seja, o objetivo é que garante que o volante esteja conectado ao motor. Volante conectado ao motor. É o objetivo que faz isto. Ou seja, sem propósito há um movimento, mas sem emoção. Sem propósito há atividade, mas sem realização. Sem propósito há eficiência, mas sem eficácia. É propósito. A igreja tem que entender a razão da sua existência, o seu propósito. Pense comigo, por exemplo, na luz. A luz difusa não tem energia. Mas quando você concentra o poder do sol através de uma lupa diante de uma folha de papel, faz com que ela incandesça, ela pegue fogo. Mas vamos mais longe ainda nessa imagem. Então concentre mais ainda essa luz e concentre ela ao nível mais elevado, como um raio laser. Ela pode cortar um bloco de aço. Os primeiros discípulos tinham um foco de laser, por assim dizer, para o seu propósito. E o resultado correspondente era dínamos, poder de Deus. A igreja, quando compreende o seu propósito, ela é capaz de ser o laser de Deus, para penetrar até mesmo um coração de aço. Propósito da existência de uma igreja. Mas como podemos ver esse poder que é descrito no verso de número 33? Primeiramente, o poder foi evidenciado pelo crescimento da igreja. Aqui é dito que houve esse poder porque era com grande propósito, ou melhor, com grande poder, que os apóstolos davam testemunho. E se você que já leu o texto de Atos, ou der uma olhada panorâmica, aí você perceberá que esse poder se evidencia. Ele se evidencia pelo próprio crescimento da igreja. Em questão de semanas, irmãos, a igreja foi do cenáculo para todas as salas de estar da cidade de Jerusalém. Em questão de semana. Da sinagoga, do cenáculo, para as famílias ali, de casa em casa. Estima-se pelos estudiosos da Bíblia que durante os primeiros 25 anos da igreja de Jerusalém, cresceu de 120 pessoas para mais de 100 mil pessoas. De 120 para 100 mil, num período de 25 anos. Este é o poder que é dito no texto. Mas o poder também era evidenciado por uma capacidade de resistir aos ataques de Satanás. O fato, por exemplo, de Pedro e João terem sido presos, interrogados e ameaçados, se você observar no capítulo 5 é dito isso, ou melhor, no capítulo 4, versos 5 a 22, não afetou de maneira alguma a vida espiritual da igreja. Pois ao contrário, se o diabo achava que prender Pedro e João haveria de arrefecer o ânimo e o entusiasmo da igreja, ele não entendeu que aquela igreja tinha um propósito. Ele errou na medida. Em outras palavras, se o propósito dele foi aquele, não conseguiu, porque o texto sagrado nos diz, nós estamos na transição da narrativa, o verso 32 diz, da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ou seja, Satanás tentou com a perseguição, que se vê no capítulo 4, verso 5 até o verso 22, ele não desanimou a igreja, pelo contrário, a igreja se uniu em oração,
A igreja não pediu ao Senhor para ter misericórdia deles. A igreja disse: Senhor, dê ousadia ao nosso povo. Observe a oração dessa igreja, irmãos. Verso de número 26 do capítulo 4: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu santo ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E isso é uma igreja que tem o seu propósito focado na glória do Senhor. É uma igreja que não se acovarda, não se intimida. É uma igreja que vai dizer: Senhor, nós compreendemos que até mesmo as lutas que sobrevêm a nós, que as baixas do exército do Senhor, elas têm um propósito da glória do Senhor. Mas, Senhor, mantém-nos firmes diante de Ti, para que com intrepidez preguemos a Tua palavra. A igreja não se intimida diante de ninguém, de nada, porque ela não é nossa, ela é do Senhor. Ela tem a chancela de Jesus Cristo, que tudo passará, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, uma igreja com propósito, ela evidencia isto na maneira como ela luta com os ataques de Satanás. Assim que o Espírito Santo veio sobre a igreja, Satanás lançou um contra-ataque feroz. Eu citei um deles, mas eu quero estender, se você puder ter uma olhada maior no livro de Atos. Isso começa, primeiramente, o primeiro ataque de Satanás, depois do Pentecoste. A igreja foi perseguida, e a primeira coisa que você vê é que houve violência física, quando os líderes da igreja, Pedro e João, foram jogados na prisão. É o que já vimos no versos 1 a 4 do capítulo 4. Em segundo, houve corrupção moral, evidenciada por Ananias e Safira. Nós paramos a leitura no versículo 37 do capítulo 2, mas a narrativa do versículo 5, do capítulo 5 mostra um outro problema. Havia uma corrupção moral dentro da própria igreja, que evidenciou-se através da mesquinhez, da mentira de Ananias e Safira, para insinuar o mal interior na igreja e assim arruinar a comunhão. Mas mais uma vez a igreja não se abateu por causa disso. Em terceiro lugar, havia também um estratagema muito sutil de Satanás, que é envolvimento em funções não adequadas dos apóstolos, e deixando de dar prioridade à pregação do evangelho. Isso está lá no capítulo 6. Então houve uma eleição para os oficiais. Em cada caso, você vai observar no livro de Atos, a igreja resistiu aos ataques e permaneceu fiel ao seu propósito de alcançar pessoas para Cristo. Mas esse poder, em terceiro lugar, também foi evidenciado por uma força na diversidade. Ou seja, os primeiros cristãos, como lemos lá no capítulo 2, vieram de todos os lugares. Na linguagem do texto diz que vieram gente de todas as partes do mundo para ouvir aquele grande sermão de Pedro, que houve o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de línguas. É um texto muito conhecido, que é o capítulo 4, capítulo 2. E lá vimos exatamente isso, que todos estavam ali. Então o que vemos aqui, que esses primeiros cristãos viram que eles eram extremamente diversificados, vieram das regiões mais longínquas, e essa diversidade poderia ser uma fonte de divisão ou de poder. E eles escolheram o último. Eles não eram todos iguais, havia uma variedade de opiniões, uma ampla variedade de dons, mas eles encontraram uma maneira de integrar sua diferença de um ao todo. E por isso que o texto sagrado diz que era a alma. Voltando agora ao capítulo 2, é a afirmação que Lucas faz com relação: em cada alma havia temor. No verso de número 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A alma do povo estava unida, mesmo na diversidade, na multiplicidade dos dons, era porque tem propósito. Ninguém exerce o seu dom para si mesmo, mas visando um bem comum. Em resumo, eles eram pessoas que tinham um foco por entender que o poder se evidenciava mesmo nas várias maneiras, nas várias línguas que haviam ali. Havia, como dissemos, uma variedade de opinião, mas eles tinham um único propósito. Havia uma unicidade do Espírito Santo.
Havia uma identidade de propósito, cujo centro unificador desse propósito era Cristo. Cristo, o Senhor da igreja. Em resumo, eles pareciam uma sinfonia. Ou seja, eles podem certamente, creio, ter tocado notas diferentes das pessoas sentadas ao lado deles, mas a sua variedade e a sua diversidade criaram assim um som extremamente magnífico, muito mais importante e interessante do que um único instrumento tocando a mesma nota. A união existe em meio à diversidade, porque todos seguimos a mesma partitura sonora, o Senhor Jesus. E é bonito ver instrumentos aqui sendo tocados, mas é belo quando eles formam uma harmonia, uma orquestra sinfônica. É assim a igreja. Temos os vários instrumentos que o Espírito Santo toca aqui, mas à medida que nós, as nossas diferenças de dons, de aptidões, de visão, quando nos unimos diante do mesmo regente, que é o Senhor da igreja, nós produzimos uma harmonia que saltará deste recinto para o mundo lá fora, porque foi isso que aconteceu. E assim caminhamos para o último tópico. Por fim, em terceiro lugar, eles alcançaram o favor de Deus. Veja o que diz ainda no verso 33: e em todos eles havia abundante graça. Como os primeiros discípulos estavam unidos em propósito, e porque estavam comprometidos com a tarefa de alcançar o mundo da época com o Evangelho de Jesus Cristo, Deus olhou para eles com graça. E é por isso que o final do verso 33 diz: em todos eles havia abundante graça. Graça, como todos nós sabemos, é o favor imerecido do Senhor, porque Deus foi generoso. E por que Deus foi generoso? Porque o coração deles estava voltado para as mesmas coisas que o coração de Deus estava voltado, para alcançar o mundo. Então, se nós queremos alcançar a mesma graça hoje, os nossos olhos devem estar postos onde Deus está olhando. O nosso coração tem que estar voltado para o local onde o coração de Deus se agrada. Isso é viver segundo um propósito. Isso é viver para a glória do Senhor. Isso é uma igreja vibrante e alegre. E é por isso então que o texto sagrado diz que eles foram respondidos. Verso de número 31, lembrem bem, o que está acontecendo no verso 32 em diante é por causa da oração. Em outras palavras, eles foram a resposta da oração, não deles mesmos, mas de Deus. Isso me faz olhar lá para João capítulo 17. Essa unidade que nós vemos aqui tem a ver com uma oração. E esse texto é encorajador. Não foi só para a igreja primitiva, mas para mim e para você também, meu irmão. Veja comigo João capítulo 17, versos 20 e 21, e depois o verso 23. Jesus Cristo, na sua última noite de vida, fez uma oração que eu diria que ela é uma cidadela para todos os cristãos. Olha a oração de Jesus Cristo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 33, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Essas, irmãos, são palavras preciosas, são palavras encorajadoras, é a nossa cidadela. Observe que Jesus Cristo está aqui na sua última noite, que depois culminaria com a traição e o encaminhamento para a morte. E o que nos chama a atenção é que Jesus Cristo tinha consciência, sabendo que o fim dele estava próximo. Jesus Cristo orou pela última vez por seus seguidores. Não é impressionante isto?
Diante de sua morte iminente, Jesus não orou pelo seu sucesso, Jesus Cristo não orou pela sua segurança, Jesus Cristo não orou pela sua felicidade, Ele orou por sua união, a união da igreja. E quando nós lemos o texto de Atos, então nós vemos o cumprimento da oração de Jesus. A igreja estava unida, o inimigo não foi capaz de detê-lo na cruz e na morte, como jamais será capaz de deter uma igreja que tem como propósito a glória do Senhor. Não há nada nem coisa alguma que possa impedir que uma igreja cresça, uma vez que ela está focada no propósito que é a glória do Senhor. Ele orou para que eles se amassem à medida que avançassem para amar o mundo também. Ele orou porque seus discípulos precisavam de apresentar uma fé amorosa ao mundo, tornando-se como ele. E é por isso assim que ele orou. Isso significa dizer que eu e você somos contemplados nessa oração. A igreja primitiva está sendo contemplada. O resultado que vemos aqui foi o resultado da oração de Jesus. O resultado dos 51 anos da nossa igreja é o resultado da oração de Jesus Cristo. Uma igreja que permanece amada, amando um aos outros. Essas são palavras preciosas. De todas as lições que nós podemos tirar desses versículos, não perca esta mais importante: a união é importante para Deus. O pai não quer que seus filhos briguem, a desunião perturba. E por que a desunião perturba uma igreja? Porque Jesus Cristo diz lá em João capítulo 13, verso 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A unidade não cria crença. Como o mundo acreditará que Deus enviou Jesus Cristo, conforme vemos aí? Não, se nós concordarmos uns com os outros, não se resolvermos todas as nossas controvérsias, não se formos unânimes em cada voto de um processo de eleição, não se nunca tivermos um erro doutrinário, mas se nos amarmos. Se a unidade cria crença, então a desunião fomenta a descrença. Como o mundo pode vir a crer no Evangelho, se aqueles que já creem estão lutando entre si? Quando o mundo vê católicos e protestantes, por exemplo, duelando sobre o poder de território na Irlanda do Norte, ou mesmo membros jovens e idosos da mesma congregação duelando sobre qual estilo de música que é mais agradável aos ouvidos deles, ou uma igreja dividida em adoração, uma igreja dividida por causa da cor do tapete, que uns concordam com a cor, outros não. Se o mundo olhar isto, ele dirá: muito obrigado, mas eu não quero estar aqui. Muito obrigado, mas não me atraiu. A desunião não é meramente um escândalo para os incrédulos, ela também é uma pedra de tropeço para aqueles que chegam à fé. Paul Brillerman faz a seguinte afirmação: a fragmentação contínua e generalizada da igreja tem sido o escândalo das eras, tem sido a estratégia mestra de Satanás. O pecado da desunião provavelmente causou mais almas a serem perdidas do que todos os outros pecados combinados. Será que a unidade é algo chave para o mundo, para alcançar o mundo para Jesus? Sim, ele mesmo disse. Ora, se a unidade é a chave para cumprir o propósito que Deus ordenou de espalhar a mensagem de Jesus Cristo, ela não deveria ser algo de proeminência, de precedência em nossas orações? Se a unidade é importante para Deus, então a unidade deve também importar para nós. Se a unidade é uma prioridade no céu, então deve ser uma prioridade na terra. E grave bem as últimas palavras de Jesus Cristo na sua oração sacerdotal: Pai, mantenha-os unidos. Para concluir, irmãos, em nenhum lugar, a propósito, nos é dito para construir uma unidade. Somos instruídos simplesmente a manter, a preservar a unidade, porque é a unidade do Espírito, Ele que faz isso. Da perspectiva de Deus, há apenas um só rebanho e um só pastor, como diz o Senhor em João capítulo 10, verso 16. Unidade não precisa ser então criada
simplesmente precisa ser protegida, precisa ser mantida, precisa ser preservada. Como faremos isso? Fazendo todos os esforços para manter na unidade do Espírito. Isso significa que nós devemos comprometer com as nossas convicções, com a nossa vida e com a nossa alma, com o objetivo da igreja, que é a glória do Senhor Jesus Cristo. A unidade deve continuar enquanto servimos humildemente ao Senhor, ainda que injustiçados, ainda que perseguidos. É a unidade da igreja que haverá de mantê-la como um bloco coeso contra as lutas e contra o mal e contra o diabo, que a todo tempo não dá trégua à sua igreja, ou à igreja de Jesus Cristo. Sendo assim, unificados nesse propósito, que a graça de Deus, que tem nos abençoado para completarmos 51 anos, certamente estamos assegurados de que essa graça estará sobre nós, enquanto Deus assim nos conservar com vida e enquanto Ele não chamar a sua igreja. E assim, como diz o texto sagrado, em todos eles havia abundante graça. Que haja esta abundante graça sobre a nossa congregação. Amém.